Fala galera, meu nome é Lucas, se você ainda não me conhece, pesquisa no Facebook, no YouTube e no Instagram como Engenheiros Empreendedores que você vai ficar sabendo um pouco mais do que eu falo, que é assuntos relacionados à engenharia eletrônica e eletricidade, já dando spoiler aqui pra vocês. E é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou gravar aqui pra vocês, pra quê? Pra responder uma pergunta que pode ser frequente pra quem vai entrar na faculdade e quer fazer engenharia eletrônica. Qual será que é a melhor faculdade para fazer engenharia eletrônica? Bom, para responder isso, vamos tentar analisar algumas coisas. Muita gente fala que não existe melhor faculdade. Quem faz a faculdade é o aluno. Mas a gente sabe, pelo menos lá no fundo, que não é bem assim. Se a faculdade tiver uma boa infraestrutura e bons professores, ela possivelmente vai ter um conceito melhor no quesito ensino. Então vai ter faculdades que têm qualidades diferentes, com certeza. Mas é lógico também que um fator preponderante é o aluno. Então é o seguinte, eu vou responder essa pergunta com base na minha opinião e na minha vivência do que eu vi e ouvi até agora. É o seguinte, eu comecei a estudar sobre assuntos relacionados à eletricidade quando eu entrei no Senai lá em 2013, em julho de 2013. Então já faz praticamente 7 anos que eu comecei a estudar sobre eletricidade de fato. E é o seguinte, quando eu entrei, basicamente, logo de cara, eu gostei bastante da minha área. Então, com o tempo eu fui me apaixonando ainda mais. Então, eu basicamente, se eu fosse responder isso, tudo que eu vou estudar sobre engenharia eletrônica, eu gosto de estudar. Eu sinto prazer em estudar aqui essa área, basicamente. Então, se eu fosse falar para você, com base na minha opinião e com base no que eu faria, eu estudaria hoje, depois de 3 anos de faculdade, tá? No Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O famoso ITA, aquele que é reconhecido por um vestibular extremamente difícil. Eu lembro que na minha época que eu fiz técnico na ETEC, eu tinha um garoto que estudava em escola particular e tudo mais, e estudava bastante para coisas relacionadas a vestibular, que ele fazia técnico comigo. E aí ele me mostrou uma prova do Itaí. Nossa, eram exercícios muito difíceis mesmo. Mas hoje, com a minha maturidade e da experiência que eu tive, eu percebi que muitos lugares que não são tão bons, pelo menos de ouvir falar, né? Que eu não pesquisei sobre isso, não pesquisei sobre o ITA para saber se é realmente bom, mas estou falando isso daqui do que eu ouvi falar mesmo. Então, com a minha experiência do que eu tive na minha faculdade, no técnico, no Senai e tal, eu percebi que o tanto que eu gosto da área, certo? Tanto que eu sou apaixonado pela área, não é suficiente, eu não sou retribuído o suficiente por onde eu estou estudando. Ou seja, eu quero mais e parece que eu estou recebendo menos. Então, particularmente para mim, que gosto muito da área, eu hoje pensaria em entrar no ITA. É lógico que praticamente falta 2 anos para me formar, então eu não faria isso. Vou me formar em engenharia eletrônica logo aonde eu tô, que é na Tecnológica Federal do Paraná. Beleza, mas eu estou respondendo essa pergunta com base na minha opinião. Agora é o seguinte, Lucas, eu não quero ser um super mega blaster da engenharia eletrônica, eu não quero fazer na melhor faculdade. Então é o seguinte, cara, procura aí, faz uma pesquisa no Google e vê faculdades que são boas em engenharia eletrônica e foca nelas, porque se você quer ter uma faculdade boa, se você quer ter uma infraestrutura para estudar engenharia eletrônica, vai lá e procura, pesquisa no Google, senta a bunda na cadeira e pesquisa para ver qual que é a melhor faculdade, qual que tem bons conceitos, que tem muita gente comentando sobre, e aí você vai ter uma noção. Mas eu recomendo fortemente, antes de você estudar engenharia eletrônica, você fazer algum curso que te dê uma introdução à eletricidade, porque se você entrar sem ter base, você vai sofrer e vai sofrer muito, principalmente se você entrar numa faculdade boa. Então, conselho de quem não passou por isso, mas viu muita gente passar, beleza? Então, fica atento com isso. Essa é a minha resposta sobre qual é a melhor faculdade para fazer engenharia eletrônica. Então, pesquisa no Google. Para mim, hoje, o que faria sentido seria o ITA. Mas para você não pesquisa uma boa faculdade aí que você com certeza vai achar. E não esquece também que você vai ter que estudar bastante, tá? Não vai dando a responsabilidade total para a faculdade, que ela tem que te dar tudo, não. Porque você vai ter que correr atrás, sentar a bunda na cadeira, estudar, ir atrás de componentes, estudar circuito, fazer um monte de coisa para você conseguir se destacar na sua faculdade e principalmente conseguir aprender.
Então, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se restou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, pode deixar para mim aqui nos comentários, que eu com certeza eu faço questão de te responder. Não se esquece de seguir no Facebook, no YouTube e no Instagram como Engenheiros Empreendedores. E também, se você tiver interesse, estiver fazendo vestibular esse ano aí, pesquisa como O Físico, procura meu nome, que também no Facebook, no Instagram e no YouTube eu coloco bastante conteúdos densos relacionados à física e também dicas de estudo para você que quiser aprender mais sobre isso, beleza? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo.